Bom dia! E aí, pessoal, bom dia! Estamos começando mais uma live do aquecimento da nossa jornada dos 85% na Receita Federal. Se você ainda não se inscreveu na jornada, o link está na minha bio. Bio é onde você clica ali no meu nomezinho, e aí ali no meu nomezinho vai aparecer um link. Quando você clica no meu nome, tem ali a minha descrição e vai aparecer um link, tá? Você clica naquele link, se inscreve, entra no grupo do WhatsApp, entra na comunidade e preenche o formulário de pesquisa, para eu poder te ajudar melhor. Eu sou a professora Karine Valdres e eu sou auditora da Receita Federal. Estou aqui para te ajudar a fazer 85% numa prova de concurso, ser aprovado e mudar de vida. Nesse vídeo a gente vai falar sobre como funciona a remoção na Receita Federal. Porque eu vejo muita gente com medo, assim, né, desse processo de lotação, remoção. A gente ainda vai ter outra live para falar da lotação, tá? Então, a gente vai ter uma outra live em que a gente vai falar da lotação inicial. Eu quis abordar a remoção primeiro, porque eu sei que a lotação inicial não é... normalmente os alunos não têm tanto medo da lotação inicial como eles têm da remoção, né? A remoção causa muito mais medo. Eu percebo isso, que a remoção faz com que os colegas fiquem com mais medo do que a lotação. Você não se importa de ir para a fronteira 1 ano. O problema é você ficar 10 anos lá, né? É o que você imagina que seja o que você às vezes pensa. Poxa, vou ter que ir para a fronteira, vou ter que ficar 10 anos na fronteira. E aí eu queria te dizer que não é assim, tá? Por que que não é assim? Porque vocês como concurseiros podem pensar que a remoção ela funciona apenas quando existe um novo concurso, né? Então, basicamente, o que é a regra mais geral, né? A regra mais geral é a seguinte: você vai para a Receita Federal, você toma posse na Receita Federal e você é lotado numa alfândega ou numa delegacia ou numa inspetoria. Então, eu vou falar sobre isso na live específica sobre lotação, tá? Então, você é lotado, você tem uma lotação inicial. Só que na Receita Federal existem vários cargos, vários vários cargos e várias posições, digamos assim. E todas essas posições, elas podem te ajudar a sair do lugar em que você está. E aí, por exemplo, vamos para a regra geral, né? A primeira regra para sair do lugar em que você está é a regra do concurso de remoção, né? Então, o que é o concurso de remoção? Então, você entra na Receita Federal e vai ser lotado, por exemplo, lá em Foz do Iguaçu, tá? Tô dando um exemplo aqui. Você vai ser lotado em Foz do Iguaçu e se você quiser sair de Foz do Iguaçu, a regra geral número 1 é fazer o concurso de remoção. O que é o concurso de remoção? Concurso de remoção é um concurso que existe antes da lotação inicial dos próximos auditores e analistas. E aí nessa lotação inicial, antes dessa lotação inicial dos auditores e de analistas, existe esse concurso de remoção. E esse concurso de remoção é basicamente assim: eles elencam todas as vagas que estão livres na Receita, né? Então, por exemplo, morreu um auditor em Floripa. Então, uma vaga em Floripa. Se aposentou um auditor em Fortaleza. Uma vaga em Fortaleza. E assim eles vão fazendo para toda a Receita Federal, elencando todas as vagas que estão em aberto. E aí,
eles vão elencando essas vagas em aberto e eles vão decidindo quantas vagas vão estar disponíveis no concurso de remoção. E normalmente esse número de vagas disponível no concurso de remoção é igual ao número de vagas disponível no concurso. Por quê? Porque você precisa... Você muitas vezes não vai querer preencher todas as vagas que ficaram disponíveis. Né? Tem que ter uma inteligência nisso. Então, digamos que tenha 10 auditores que se aposentaram em Floripa. Você não vai disponibilizar 10 vagas em Floripa, entendeu? Talvez você queira reduzir o número de auditores naquela delegacia, talvez alguém já tenha assumido uma posição lá de outra forma. Então, você vai definir quantas vagas vão ser disponibilizadas no concurso de remoção, dentre essas que ficaram disponíveis, porque alguém se aposentou, alguém morreu, alguém pediu exoneração, assim por diante. Aí é feito o concurso de remoção. No concurso de remoção, eu entro lá, eu como auditora, entro lá no sisteminha da Receita Federal, que é disponibilizado lá, e eu escolho quais lugares eu topo ir. Para quais lugares eu topo ir para sair da minha lotação atual. Então, eu, por exemplo, trabalho em São Paulo. Então, eu quero ir para Floripa. Se não der para ir para Floripa, eu quero ir para Itajaí, Santa Catarina. Se não der para ir para Itajaí, eu quero ir para Porto Alegre. Então, eu vou colocando lá. E aí, esse sisteminha vai distribuindo as pessoas. Se não der na primeira, vai para a segunda, para a terceira. Professora, e como é que é feita a classificação? Como é que é feita essa escolha? Então, por exemplo, 50 auditores escolheram ir para Floripa, mas tem 10 vagas para Floripa. Como é que é feita essa escolha, esse ranking? Entre quem fica em primeiro, quem fica em segundo, quem fica em terceiro, assim por diante. Esse ranking, ele é feito com base na pontuação de cada servidor. Então, como é que a gente chega na pontuação do servidor? Chega da seguinte maneira: cada dia trabalhado pode representar 1 ponto, ou 1,5 ponto, ou 2 pontos, ou 2,5 pontos, dependendo do lugar onde essa pessoa está. Então, por exemplo, digamos que eu, Karine, queira tentar o concurso de remoção. Como eu trabalho em São Paulo, e eu moro em São Paulo desde que eu entrei na Receita Federal, eu ganho 1 ponto para cada dia trabalhado. Porque aqui em São Paulo é 1 ponto para cada dia trabalhado. Mas digamos que eu trabalhe, que eu esteja trabalhando lá em Cárceres, no Mato Grosso do Sul. Lá em Cárceres, ao invés de 1 ponto para cada dia trabalhado, são 2,5 pontos para cada dia trabalhado. Então, a pessoa que está lá em Cárceres, no mesmo tempo de trabalho, ela vai ter muito mais pontos. Então, ela vai poder escolher com muito mais facilidade para onde ela vai nesse concurso de remoção que eu acabei de falar. Na hora de ela se classificar para as vagas e concorrer às vagas, quanto mais pontos a lotação da pessoa tiver, mais pontos ela vai ganhar por cada dia trabalhado. E como é que é feita essa definição dos pontos? É uma tabela bem antiga que tem na Receita e que normalmente funciona assim: quanto menos desejado o lugar, mais pontos ele possui para cada dia trabalhado. Então, por exemplo, São Paulo é um lugar desejado? Mais ou menos. Tipo assim, é uma cidade, tem aeroporto, é uma cidade bem habitada. Então aqui é 1 ponto para cada dia trabalhado. Agora, lá na fronteira, né, lá em Cáceres, por exemplo, ou na fronteira com a Venezuela, na fronteira, né, em Foz do Iguaçu, são locais mais difíceis de ter um acesso mais difícil, são locais menos habitados, são locais que normalmente as pessoas querem ir menos. Então, como uma maneira de você beneficiar, é maior a pontuação para cada dia trabalhado. Então, existe esse sistema de pontuação para cada dia trabalhado. Aí ocorre o concurso de remoção, você vai lá, elenca para as vagas, e para cada localidade
vai assumir a vaga lá quem tem mais pontos. Então, se 50 auditores tentaram as 10 vagas de Floripa, os 50 auditores que tiverem mais pontos vão conseguir as 10 vagas de Floripa. E esses 50 auditores vão deixar vagos os seus postos iniciais, né? Esses 50 auditores vão deixar vagos os seus locais atuais de trabalho. Esses locais atuais de trabalho também podem ser assumidos no concurso de remoção. E se eles não forem assumidos no concurso de remoção, o que vai acontecer? Eles vão ficar disponíveis. Então, por exemplo, digamos que o pessoal de Foz do Iguaçu, todo mundo queria sair de Foz do Iguaçu. Aí teve auditor que quis ir para Floripa, conseguiu. Teve auditor que quis ir para Fortaleza, conseguiu. Teve auditor que quis ir para o Rio de Janeiro, conseguiu. Teve auditor que quis ir para Brasília, conseguiu. O que vai acontecer? Vai ficar um monte de cargo vago em Foz do Iguaçu. Esses cargos vagos em Foz do Iguaçu vão ser disponibilizados aonde? Na lotação inicial dos novos auditores que passarem no concurso. Por isso que a gente está falando hoje de remoção. E lá na frente, né, no dia 3, deixa eu falar para vocês aqui. E lá na frente, no dia... deixa eu ver aqui. Na segunda-feira, às 9 da manhã, eu vou falar do concurso da lotação inicial. Porque eu precisava explicar para você como é que eram definidas as vagas da lotação inicial para poder falar. Por isso que eu tô falando da remoção antes, tá? Então eu tô falando da remoção antes, porque daí eu te explico como é que se originam as vagas do concurso que vão ser disponibilizadas na lotação inicial, que eu vou falar segunda-feira às 9 da manhã. Então, dessa maneira, são geradas as vagas da lotação inicial que vão ser disponibilizadas no concurso. Como que elas vão ser escolhidas no concurso, eu vou falar na segunda-feira às 9 da manhã. Então, é dessa maneira que funciona o concurso de remoção. Professora, mas então vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo para eu conseguir fazer um concurso de remoção. Se só tem concurso de remoção quando tem concurso externo, né, concurso público para auditor e para analista, vai demorar muito tempo. Não. Por quê? Porque existem outras formas de você ser removido dentro da Receita Federal. Então eu vou falar dessas outras formas, tá? Então a gente falou da regra geral, que é o concurso de remoção, que ele funciona antes do concurso de lotação, né? Do concurso público, onde tem a lotação. Então é a partir do concurso de remoção que são geradas as vagas de lotação inicial. Essa é a regra geral da remoção na Receita Federal, mas também existem outras maneiras de você fazer a remoção na Receita Federal. Vou falar, por exemplo, de uma maneira, tá? Vou falar de várias, mas a primeira é você assumir um cargo em uma outra localidade. Você assumir uma função gratificada ou um DAS numa outra localidade. Então, por exemplo, tá? Eu, Karine, trabalho num setor chamado setor de PIS/COFINS, Direito Creditório de PIS/COFINS. É o setor que eu trabalho na Receita. Esse setor já mudou de nome várias vezes, já mudou de lugar várias vezes. E há uns 4 anos atrás, né? Não é há 4 anos atrás, é 4 anos. Há 4 anos, eu trabalhava nesse setor já, e esse setor estava sem chefe. Porque todos os auditores que trabalhavam lá eram auditores de ponta e ninguém queria ser chefe, ninguém queria assumir a chefia. Por quê? Porque ser chefe é algo que é legal por um lado, né? Você tem uma carga de trabalho de ponta, né? Menos empresas e tal, então é menor, você não trabalha com tantas empresas, né? Então a Karine, por exemplo, fiscaliza no momento 5 empresas. O chefe não fiscaliza nenhuma. Ele só é chefe, digamos assim. Só que assim, ele tem que assinar várias coisas, ele tem que analisar o trabalho dos colegas. Tem muita gente que não gosta de fazer isso. Eu, por exemplo, Karine, não gosto de fazer isso. Eu prefiro fiscalizar a empresa, eu prefiro olhar para a empresa do que ficar lá olhando o trabalho dos colegas ou assinando coisa, fazendo reunião. Eu detesto isso, detesto reunião.
Odeio. Então, eu não gosto de ser chefe. E muitos colegas como eu também não gostam. Aí, o cargo de chefia da minha equipe, ele estava vago. Esse cargo de chefia da minha equipe, ele estava vago. Quem assumiu a chefia da minha equipe? Um auditor que trabalhava lá em Boa Vista, entendia de PIS e COFINS e veio de Boa Vista para São Paulo assumir a chefia da minha equipe. Ele tinha entrado no concurso em 2014. Deu para sacar? Então, esse auditor, ele entrou no concurso em 2014, nas 200 vagas do último concurso. Ele trabalhava lá em Boa Vista, lá em Rondônia, Boa Vista, e ele entendia de PIS e COFINS, porque ele trabalhou lá com PIS e COFINS, ele ficou um tempão trabalhando lá com PIS e COFINS. E aí, quando a minha equipe precisou de um chefe, esse auditor, que já tinha conversado com várias pessoas, dizendo que ele queria assumir uma vaga aqui em São Paulo, o meu delegado da minha delegacia lembrou dele e falou: opa, já fiquei sabendo que tem um auditor lá em Boa Vista que trabalha com PIS/COFINS, que entende PIS/COFINS, e ele topa vir assumir uma chefia em São Paulo. Então, o que foi feito? Foi feita a remoção dele para São Paulo. Ele veio para São Paulo, ele assumiu uma vaga de chefe aqui em São Paulo, trouxe a família dele e ficou morando aqui em São Paulo. Então, ele não precisou esperar o concurso de remoção. Ele veio assumir uma chefia, uma função gratificada em São Paulo, e para isso ele se removeu de Boa Vista para São Paulo. E isso acontece o tempo todo na Receita Federal. O tempo todo. Conheço outras situações iguais? Conheço outras situações iguais. De outros chefes? De outros chefes. Então, como assumir chefia não é uma coisa que todo mundo quer fazer, ela acaba virando uma moeda para você trazer uma pessoa para assumir essa chefia e essa pessoa acaba sendo removida para onde ela quer. Então, professora, eu só vou conseguir sair da fronteira no próximo concurso? Não, você pode assumir uma chefia em outro lugar. Sacou? O que você tem que fazer para assumir essa chefia? Você tem que conversar, você tem que se comunicar, tem que deixar isso claro, tem que se expor. Quando você faz isso, a Receita Federal, ela também é um órgão formado de pessoas. Então as pessoas vão se comunicando, vão conversando. E como várias posições da Receita dependem da vontade da administração, se você conversa, expõe esse teu desejo e tal, a administração, num certo momento, consegue falar: tá aqui, tem a vaga, você quer vir? Então eu vou assinar a tua remoção aqui, você vai assumir essa chefia, vai fazer teu trânsito, né? Vai lá na 8.112, aprende o que é trânsito, vai fazer o teu trânsito e vai assumir a chefia aqui. E aí você vai sair lá da fronteira e vai vir assumir a chefia aqui. Então essa é uma forma. Essa é uma forma. Qual é outra forma de você fazer uma remoção na Receita Federal? Através de uma permuta. A permuta também é algo muito usado. Eu já fiz permuta, por exemplo. Quando que eu fiz uma permuta na Receita Federal? Em 2017, eu queria sair da delegacia que eu trabalhava, queria vir para uma delegacia mais perto da Paulista, né? Eu moro aqui em São Paulo e eu trabalhava no Tatuapé. E como eu tinha acabado de ter filha, eu queria assumir numa delegacia mais perto da Paulista, que é onde eu moro, né? Eu moro perto da Avenida Paulista. E aí, botei meu nomezinho lá no site do sindicato. O site do sindicato, ele tem um painel de permuta. Então você coloca lá: eu trabalho na delegacia tal e eu quero assumir uma vaga na delegacia tal. Tenho interesse de assumir uma vaga na delegacia tal. E fica lá exposto. Aí, se você quer assumir uma vaga num outro lugar, você vai lá e vê o painel de permuta. Aí você encontra lá um colega que quer fazer a permuta contrária da sua. Então eu vou dar, por exemplo, um exemplo. Eu tinha um colega aqui em São Paulo que ele era auditor e ele
trabalhava aqui em São Paulo. E ele, uma vez, foi viajar, conheceu uma menina de Porto Alegre, se apaixonou pela menina de Porto Alegre e quis ir para Porto Alegre. O que ele fez? Ele entrou lá no site do sindicato e colocou o nome dele no painel de permuta. Fulano de tal, de São Paulo, quer ir para Porto Alegre. Aí, uma colega de Porto Alegre tava lá em Porto Alegre e ela queria vir para São Paulo. Por quê? Porque ela tem filhos aqui em São Paulo, o filho dela se mudou para São Paulo e ela queria vir morar perto dos filhos. Então ela era de Porto Alegre e queria se mudar para São Paulo. E o colega de São Paulo queria ir para Porto Alegre. Ambos foram lá, deixaram o nomezinho no painel de permuta do sindicato, colocaram lá e um viu a intenção do outro. Então o colega que queria ir para Porto Alegre viu que tinha uma colega de Porto Alegre querendo vir para São Paulo. E entrou em contato com ela, falou: oi, tudo bem? Eu tô em São Paulo e eu tenho intenção de ir para Porto Alegre. Porque eu conheci uma menina que é daí, quero me casar e quero morar aí. Você é de Porto Alegre, quer vir para São Paulo? A gente pode fazer uma permuta. Pronto. Eles se combinaram. A permuta, ela é obrigatória, digamos assim. O chefe é obrigatório a aceitar a permuta caso os servidores sejam estáveis. Então, o que é estabilidade? A estabilidade é conseguida com 3 anos de serviço público. Caso os servidores sejam estáveis, os chefes das delegacias são obrigados a aceitar a permuta. Então não tinha como o chefe lá de Porto Alegre falar assim: ah, não, eu adoro essa auditora aqui, eu não quero que essa auditora vá embora. E também não tinha como o chefe de São Paulo falar para o auditor assim: ah, não, eu adoro você, eu não quero que você vá para Porto Alegre, eu quero que você fique. Não tinha como isso acontecer. Por quê? Porque ela é obrigatória. Ah, professor, então só pode fazer permuta quem já é estável? Não. Quem não é estável também pode fazer permuta. A menina com quem eu fiz permuta, ela não é estável. Só que daí precisa da anuência do chefe, né? Você precisa da assinatura, da concordância do chefe. Mas ele concordando, tudo bem. Ele vai lá, concorda, assina e beleza. A permuta acontece do mesmo jeito. Aí o que aconteceu no caso desses auditores? Eles fizeram uma permuta. Então, o colega que era aqui de São Paulo, que conheceu a menina em Porto Alegre, fez uma permuta e assumiu a vaga da colega de Porto Alegre, que tinha os filhos aqui em São Paulo e queria se mudar para São Paulo. Eles inverteram. Um assumiu a posição do outro. Tudo igual, todo o resto igual. Essa colega vai vir para São Paulo, vai assumir os trabalhos do colega aqui de São Paulo, vai assumir a vaga do colega daqui de São Paulo, vai substituir o colega aqui de São Paulo. E o colega aqui de São Paulo vai lá para Porto Alegre, vai assumir a vaga da colega de Porto Alegre, vai assumir os trabalhos da colega de Porto Alegre, tudo igual. E assim funciona a permuta. Ah, professora, essa permuta permite outras situações? Permite. Por exemplo, a triangulação. Então, se você não, por exemplo, nesse caso da permuta, eu tinha um auditor de São Paulo e uma auditora de Porto Alegre. Mas eu poderia ter uma triangulação. Então, eu poderia ter a seguinte situação. Ó, deixa eu fazer assim, ó. Um auditor de São Paulo quer assumir uma vaga em Porto Alegre. Mas essa vaga de Porto Alegre, a pessoa que está na vaga de Porto Alegre, ela não quer vir para Porto Alegre. Ela quer ir lá para Curitiba. Aí a pessoa de Curitiba quer ir para São Paulo. Então, um assume a vaga deixada pelo outro, mas não de maneira dupla, de maneira tripla. Foi exatamente o que eu fiz. Então, eu que trabalhava no Tatuapé, fui para Derate, que é a delegacia que ficava perto da Paulista. Agora não fica mais, né? Mas ficava antes. Então, eu saí do Tatuapé e assumi a vaga na delegacia da Paulista. Essa vaga da delegacia da Paulista foi deixada por um auditor que foi para a alfândega. Ele queria trabalhar na alfândega. O que é alfândega? A alfândega é aeroporto. Ele queria trabalhar no aeroporto. Então ele saiu da Paulista e foi para o aeroporto.
E a auditora que trabalhava no aeroporto saiu e foi pro Tatuapé. Ela não queria mais trabalhar no aeroporto, saiu e foi pro Tatuapé. Então, eu deixei a minha vaga do Tatuapé para a colega que veio do aeroporto, e a colega que veio do aeroporto deixou a vaga dela pro colega que veio aqui da Paulista. Então, isso é uma triangulação. Dá para sacar? Então, um deixa a vaga pro outro. Eu não assumo a vaga da pessoa que eu deixei a vaga, eu deixo para outra pessoa. Então, é uma triangulação. Como é que eu consegui isso? Pelo site do sindicato, pelo painel de permuta. Então eu vi lá no painel de permuta que tinha uma auditora que queria ir pro Tatuapé. Ela queria sair do aeroporto e ir pro Tatuapé. E eu vi que tinha uma pessoa que queria sair da Paulista e ir pro aeroporto. Aí eu falei com os dois, falei, pô, vamos fazer uma triangulação? Vamos, beleza. Uma das auditoras dessa triangulação, ela não era estável, ela era estava ainda em estágio probatório, então os chefes tiveram que assinar essa permuta, mas eles assinaram e ficou tudo certo. A gente fez essa triangulação. Isso é uma triangulação, é uma permuta em formato de triangulação. É possível isso? É perfeitamente possível. Então essa é mais uma maneira de você sair da fronteira e ir, né, de você sair da fronteira ou de você sair da sua lotação inicial e ir para uma outra lotação. Né? Já falei do concurso de remoção, já falei da permuta e agora estou falando da triangulação. Essa é uma outra forma. Já falei também da chefia, né? Você assumir uma chefia num outro lugar. Então você pode assumir uma chefia num outro lugar. Ah, eu trabalho aqui em Boa Vista, mas eu tô aqui trabalhando, eu me disponho a assumir uma chefia lá em São Paulo para trabalhar com PIS e COFINS. Pode acontecer isso? Pode acontecer isso também. Então você pode ir trabalhar lá em São Paulo, como aconteceu com um colega meu. Ele veio lá de Boa Vista e veio para São Paulo trabalhar como chefe aqui em São Paulo. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Então a Receita ela permite diversas possibilidades de remoção que não são apenas o concurso de remoção em si. Certo? Não é apenas o concurso de remoção. Então, como é que você consegue essas possibilidades? Tem alguma regra formal? Não. Só que a Receita, gente, ela é um organismo vivo. A Receita ela é formada de pessoas. Pessoas que casam, pessoas que morrem, pessoas que se aposentam, pessoas que não querem mais trabalhar na Receita. De repente o colega, ele é formado em Direito e ele quer ser juiz. Então ele continua estudando para o concurso de juiz, e aí ele sai e vai assumir um concurso de juiz. Então, como a Receita é esse organismo vivo, as coisas vão acontecendo, vagas vão ficando abertas, pessoas não querem assumir chefias e outras se dispõem a assumir chefia para sair de onde estão. Pode fazer uma permuta. Ah, professora, mas é difícil conseguir permuta porque às vezes a pessoa não quer vir para o lugar onde eu tô. Mas tudo pode acontecer. Por quê? Porque a Receita é um organismo vivo. Quem diria que esse meu colega, ele ia conhecer uma menina de Porto Alegre e ia querer se mudar para Porto Alegre? E aí, quem diria que essa colega de Porto Alegre ia ter filho aqui em São Paulo e ia querer se mudar para São Paulo? Então, tudo pode acontecer. As coisas acontecem. A Receita é um organismo vivo. Então, se você quer ser aprovado no concurso da Receita Federal, se você tem um pouco de medo de ir para a fronteira e ficar na fronteira para sempre e tal, sinceramente, não acho que você deva ter todo este medo. Por quê? Justamente porque as coisas acontecem na Receita. E tudo acontece, tudo vai acontecendo. Se você quer muito sair da tua lotação, quer muito sair do lugar onde você tá, você pode expor essa situação, pode conversar, pode deixar isso claro, pode se especializar num assunto. E aí você vai conseguindo, digamos assim, vai conversando aqui, vai expondo aqui, e as coisas vão muitas vezes acontecendo. Entende? Nem tudo é o concurso de remoção. E eu gosto sempre de falar isso, não é meu primeiro vídeo falando sobre isso, já tem vídeo meu sobre isso lá no meu canal do YouTube. Eu gosto de falar sobre isso, por quê? Porque eu acho que às vezes essas coisas não são muito faladas e as pessoas ficam com medo do concurso da Receita por causa da lotação inicial. E às vezes você não precisa ter esse medo, tá? Às vezes você entrando na Receita Federal as coisas vão acontecendo, porque a Receita é um organismo vivo em que as pessoas vão casando, vão ficando doentes às vezes, vão se aposentando, vão morrendo, por que não, né? Todo mundo que tá vivo pode morrer,
vão querendo se mudar de um lugar e ir para outro, e nem tudo obedece 100% à regrinha, né? As coisas vão acontecendo. Ah, eu quero me casar, conheci um cara que mora lá no interior de Manaus, do interior do Amazonas, por exemplo. Pô, às vezes eu vou querer ir pra Amazônia. E aí vai ter uma pessoa lá no meio da Amazônia que vai querer vir pra São Paulo. A gente pode fazer uma permuta? Ah, isso pode acontecer? Pode. Que é o que eu contei desse meu colega. Que a receita é um organismo vivo, feito de pessoas. E as pessoas vão tendo necessidades o tempo todo. E essas necessidades são diferentes, né? Essas necessidades vão mudando ao longo do tempo. Normal, como a vida, né? Você não conhece isso aí no teu cotidiano? Uma pessoa quer uma coisa que é diferente do que é outra pessoa. E as coisas vão mudando, nem todo mundo quer a mesma coisa. Nem todo mundo tem a mesma necessidade. E essas necessidades vão mudando o tempo todo. A Receita Federal também é assim. É esse organismo vivo. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa live. Se você ainda não se inscreveu na jornada, se inscreve aí. Clica no link da bio. Depois você entra no grupo do WhatsApp, na comunidade do Telegram. E preenche o formulário de pesquisa para eu te conhecer melhor. Tá bom? Hoje à noite a gente tem mais uma live às 8 horas. E a live, hoje à noite, vai falar sobre aposentadoria. Então, agora de manhã falei sobre a remoção. E agora à noite eu vou falar sobre aposentadoria. Você quer saber como funciona a aposentadoria na Receita? Como funciona o FUNPRESP? O fundo que você deposita X todo mês e a Receita te deposita mais X? Vou te explicar hoje à noite, tá bom? Beijo e até mais tarde.